Paz e graça, paz e graça, paz e graça. Vem, sente, preste-me a tua atenção, que aqui tem assunto. Tem assunto. Não na igreja, assunto no estúdio. É o que eu vos falo, sou o Ângelo Jovete Sampaio, vosso amigo, companheiro, servo, conservo. Hoje tem assunto. Eu disse que tem assunto, tem assunto. Para você que ainda não se inscreveu, inscreva no nosso canal. Toca o sino das notificações, deixa o teu like, não se esqueça, escreva, partilhe o máximo possível. Eu disse que tem assunto na igreja, tem assunto aqui no programa hoje, tem assunto no Fé Podcast. Antes eu vou apresentar o meu assunto de hoje, né? Tem aqui no nosso estúdio o nosso amado irmão Paulino Neves, ele que vocês vão saber melhor. Paz e graça, homem de Deus. Paz, amado. Como estás? Eu estou bem, graças a Deus. Sempre com um bom assunto. Sempre. Deus assunto não acaba. Homem de Deus. Olha, desde já deixa felicitar-lhe, dizendo seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Felicitando pela música. Que despertou não só muita gente, e também tem feito muito sucesso, principalmente, eu sou consumidor dessa mesma música. Amém. E eu gosto de dançar. Amém. Gosto de dançar. Deus seja louvado. Estamos a falar com o irmão Paulino Neves. Quem é, em poucas palavras, o irmão Paulino Neves? Olha, a paz do Senhor para todos aqueles que nos veem nesta hora. Paulino Neves é um jovem cristão. Sou cristão evangélico. Desde sempre conheci e trilhei nos caminhos de Deus. Cresci na igreja, Cristo no coração. Até hoje permaneço lá, continuo lá. E, portanto, sou músico gospel. Já desde o ano de 2013, já faz muito tempo em que o irmão Paulino canta. Mas como é bíblico, há um tempo para todas as coisas. Amém. Se Angola não ouviu em 2013, 2014, 2015, chegou 2025, estão a ouvir um pouco dos assuntos do irmão Paulino. Então, mais ou menos isso. Sou crente, sou um jovem, estudante, músico e estamos aqui. Amém. E nesse todo processo, porque é muito tempo, não é? É 2013... para ser conhecido em 2025 é muito processo. E nesse todo processo, pode-nos contar como é que foi essa caminhada? Já pensou em desistir? Já foi barrado em outros lugares? Olha, desde 2013 para cá, uma trajetória, uma caminhada de levantar, cair, levantar. Muitas fases difíceis vivi. Portanto, comecei a cantar num grupo coral chamado Uriel, um grupo ecumênico fundado por jovens cristãos. Um deles, posso aqui citar o nome, é o jovem Maestro Ketabumba, que hoje é técnico, um dos técnicos do coral Monte Sinai da Igreja Metodista Unida. Este jovem teve a ideia de criar este grupo, fundar este grupo. Criou este grupo onde faziam parte vários jovens e jovens de distintas igrejas, porque era um grupo ecumênico, ou seja, distintas denominações. Portanto, ali também fiz parte, em 2008. Em 2012, finais de 2012, a princípio de 2013, com apoio do mestre Ketabumba, comecei a seguir a minha carreira solo. Com concertos na igreja, e trata-se de uma época que a música gospel era assim olhada como música mesmo da igreja, da igreja. As saídas não eram assim tantas, e de lá para cá foram muitas lutas. Gravei um álbum em 2015, músicas muito boas, mas a produção era assim um pouquinho amadora, porque certo. Também a gente ainda não tinha aquela experiência, enfim. E como diz mesmo, o disco rochou. O disco rochou.
Rochou, mas tinha conteúdos muito fortes, mas só que não chegou onde a gente esperava, né? E no ano de 2019, 2020, 18, 19 e 20, eu parei mesmo. Tive a ideia de parar, acho que foi decepção de muitos anos de luta, persistência, enfim, e nada estava a dar certo. Os discos, eu até hoje tenho muitos discos, aquele disco que eu lancei, muitos em casa, é mesmo amontoado. Quer dizer, ninguém comprou, não? Olha, o pai comprou, a mãe comprou, os irmãos. Em família. Os irmãos compraram, enfim, algumas pessoas muito próximas compraram. Mas o público em si não comprou, não aderiu. As igrejas onde às vezes cantar também ninguém comprou discos, pouquíssimas pessoas. Então até hoje tem um montão de discos ali em casa, e quando olhava para os discos aquilo me doía ainda mais o coração. Então 2018, 2019 até princípio de 2020 decidi mesmo parar, não queria mais cantar. Não, chega, não quero mais. Porque você sai fora, ouves ali, olha, há um músico gospel novo que surgiu, agora está a bater aí. Você se olha para tu aqui desde 2013, nada, se calhar a estrada não é aquela, o caminho não é esse, deixa ainda parar. Mas, graças a Deus, eu tenho um pai que sempre me olhou como músico, mesmo quando não cantava. Nesse caso, o pai biológico? O meu pai mesmo, que me teve, o bispo Arnaldo Neves Cassumba, como é que ele me lança no mundo da música? Em 2007, finais de 2007, a princípio de 2008, ele me mete num centro de formação profissional, aqui no Polivalente, aqui próximo, no curso de frio. Eu fiz aquele curso. Assim que terminei o curso, esperava que ele me desse, né? Oferecesse os meios para trabalhar naquela área. Surpreendentemente, me comprou uma guitarra. Também não entendi nada. E eu não tocava. Disse, então, pai, eu fiz o curso de frio. Estás a me dar guitarra? Epa, tá aqui, toma. Ali entrei na escola de música, comecei, e ali surgiu o gosto pela música, a paixão pela música. Então, continuando, desisti mesmo. 2020 já não queria mais cantar. O meu pai sempre a insistir. Também fui técnico de coral, deixei também de ser. Quer dizer, não queria mais nada que tinha a ver com a música. E fiquei assim 2020, 2021, 2022, 2023, só retomei em 2024 e no final do ano. E foi assim, todo mundo assustou, porque foram mais ou menos 4 anos que eu já não falava de música. No final do mês de dezembro do ano passado, acordei assim mesmo, do nada, vou para o estúdio. Do nada mesmo, vou gravar uma música. Liguei ao meu irmão, o Álvaro, pedi para que ele desse o número de um produtor, na qual já tinha feito alguns trabalhos quando era mais pequeno. Ele deu-me, é o produtor Cláudio Xing, o que tem as mãos nessa obra e assunto na igreja. Ele que fez tudo, aquele homem é terrível. Então, ele, graças a Deus, conversou comigo, agendamos e fui para lá. Eu disse, olha, produtor, eu estou há mais de 4 anos sem cantar. Se a voz sair bem ou não, você aí faz as coisas acontecer. Porque eu estou há muito tempo sem cantar. Mas logo que comecei a cantar, as coisas estavam a correr naturalmente. Mas não era essa música ainda, assunto. Era uma outra canção. Fui lá mais outra vez. E o assunto gravei mesmo em janeiro. Desse ano.
Não, nós vamos tocar depois no assunto. Eu acho que o assunto é o meu trunfo, né? É a minha carta, é a minha joia. Eu queria saber que no decorrer dessa trajetória toda, qual foi a tua maior decepção? Olha, foi essa mesmo, do álbum que eu gravei e não teve êxito. Essa foi mesmo a maior decepção, porque quando eu olhava naqueles álbuns, depois pedi dinheiro na minha mãe para ir fazer as coisas. A minha mãe, naquela altura, me deu 80 mil kwanzas, era muita coisa. Muito. 80 mil kwanzas em 2013. Você tem muito dinheiro, ou seja, 2015. A mãe me deu 80 mil kwanzas, assim como outros irmãos também, outros papais da igreja foram dando, quer dizer, apostaram, porque eu era o músico da igreja. Certo. E depois, lançar o álbum e ter aquele fracasso, me doeu muito, porque as pessoas me olhavam como uma imagem assim, parece o nosso músico da nossa igreja. Nas outras igrejas já o músico A, B e C, aqui na nossa é o Paulino Neves. Para lançar um álbum depois, rochar. Então essa foi a minha maior decepção. E quase tipo, ao decidir regressar à música, né? Teve apoio de alguns irmãos, familiares, porque existem pessoas que quando nos vejam que nós abandonamos de fazer um ofício, né? Abandonamos, já não estamos a exercer, e quando decidimos regressar, as pessoas vão criticar, estavas embora bem assim, então quando decidiu regressar à música, teve apoio de familiar? Eu tive apoio principalmente dos meus pais. Eles sempre me deram força, mesmo quando estava parado, aquilo era vir sempre atrás. Você então, o coro está assim, você é músico, você tem que se ver como músico. Porque desde sempre me viram como um músico, mas eu não acreditava. Para mim aquilo era um jogo perdido já. Quer dizer, aquilo já era, foi mesmo, acabou, já não me falem como, já não me tratem como músico, mas eles sempre insistiam e convenci-me, né, que de facto sou um músico. E cá estou, né? Para além dos pais, os meus irmãos também sempre me deram muita força. E outras pessoas também ao meu redor deram-me muita força mesmo. Então tenho tido o apoio de muita gente. Amém. Tenho tido o apoio de muita gente. Mas antes mesmo de voltar, eu já não queria cantar, mas no fundo mesmo, acho que eu estava a se mentir sozinho, como dizem ali na gíria, estás a se mentir. Eu estava a se mentir sozinho, porque mesmo não cantava, trabalhava com músicos. No ano de 2022, 21, 22, eu trabalhei como agente, trabalhava com músicos gospel. E dentre os músicos há um grupo da igreja pentecostal, na qual o líder chama-se Clisman Rufino, um jovem que canta muito. Eu trabalhei com eles durante muito tempo, como um agente mesmo. Já fiz shows também na província do Kwanza Sul como promotor de eventos. Levei nomes da música gospel como o irmão Capacata, a Solange Dineri. Amém. Isso foi no ano de 2022, no mês de junho, dia 25 e dia 26 de junho. Fizemos 2 grandes shows, no Cine Sporting do Sumbe, na qual era a pessoa principal, a figura principal. Amém. Que estava ali mexendo com tudo. Amém. Quer dizer, não queria cantar, mas estava sempre assim, estava na retaguarda. Ok. A música sempre esteve comigo. Então, depois, quando lancei a primeira música, os músicos em que trabalhei com eles como agente também ficaram assim, espera aí, quem está a cantar? É o agente. Era um espanto. O homem da estratégia, o homem da visão. Está no micro agora. Eu disse, não, eu desde sempre fui músico, só que depois parei. Então ali eles
Entenderam? Amém. Yeah. Amém. Eu quero. Vamos ouvir já o nosso amado irmão Paulino Neves. Eu quero que nos dê um cheirinho daquela música. Acho que Quem Sou Eu, não? O título é mesmo Quem Sou Eu. Quem sou eu? Esteja à vontade, eu amo. Para falar da sua palavra, Senhor, para falar do seu nome santo, eu que canto, peco e pego, e entrego a minha vida à vaidade, mas quem sou eu? Essa é uma música muito... Eu amei essa música porque a princípio, quando eu ouvi a música, depois de teres enviado, eu ouvi a música atentamente e podes crer que eu não acreditei que esta música é da tua autoria. Então já estamos aqui mesmo para aqui para falar as coisas, né? Porque a música é tão elaborada, tão escrita, tem uma linda mensagem, Amém. um rico conteúdo e um poder profundo da música. Amém. E para ver, homem de Deus, qual é a inspiração para essa música? Olha, essa música eu compus com a intenção de levar a comunidade cristã a uma reflexão de facto de quem somos nós. Essa música vem para baixar mesmo um pouquinho o ego do homem. Amém. Porque muitas vezes até dentro da igreja, pelo facto de termos um cargo, tentamos pisar na cabeça dos outros. Que eu sou, que eu faço. Até mesmo nos nossos locais de serviço. Certo. Só porque anda com o chefe, você já não pode chegar até o chefe porque tem alguém que lhe barra, que faz. Quer dizer, o homem, a ciência cresceu de uma forma que o homem agora está numa cadeira pensando que é Deus, que tudo faz e tudo pode. Então, essa música vem exatamente para isso, para te colocar ali num canto, você se perguntar, mas quem sou eu sem Deus? Tudo quanto nós somos, o princípio é sempre Deus. A sabedoria que nós temos, a ciência que nós hoje estamos ali a dominar, o dono de toda a ciência é Deus, o dono de toda a sabedoria é Deus. Quer dizer que sem Ele nós não somos absolutamente nada. Então não vale a pena eu como homem pensar que sou muita coisa quando que perante Deus eu sou mesmo reduzido a nada. E somente através da sua graça e misericórdia somos alguma coisa. Amém, amém, Yeah. amém, amém. É por isso. Eu vou pedir à produção que esse momento merece aplauso pela letra, né? Vamos ver a produção, por favor. Deus ricamente, poderosamente possa abençoar a tua vida. Amém. E te dar mais ideias construtivas quanto a essa mensagem. Eu até queria falar tanto dessa música porque tem um poder, mas eu acho que é o momento de nós tocar no assunto. Sim, até porque essa música, Quem Sou Eu, não é para falar muito, é para pensar muito. Amém, amém, amém. A ideia é essa. Ao invés de falar muito, é mesmo para pensar muito. E ela tem esse poder. Sim, Ele mete refletindo. Eu pus e fiquei sentado. E logo eu pensei, não pode ser ele escrever isso, porque essa música não só a melodia como a mensagem é transformadora. Então Deus ricamente possa abençoar. Vou repetir isso. Amém. Agora vamos no assunto. Assunto, sim. Essa aqui é a música que dá pra gente falar muito, porque é mesmo assunto. Aqui tem assunto. Aqui tem assunto. Olha, não sai, continue aí, tem assunto assim. Homem de Deus. Onde é que veio essa inspiração de trazer esse assunto que estava no baú à tona? Onde é que veio essa inspiração? Assunto na igreja, olha, isso veio do nosso dia a dia enquanto crente. Amém. Eu vou posicionar bem o micro, perdão, porque eu quero ouvir mesmo, na verdade, onde é que veio esse assunto e por que dessas coisas do assunto
E como é que ficou o assunto depois de ser trago à tona, né? Olha, como crente e alguém que cresceu na igreja, vivi muita coisa dentro da igreja. Acredito que não só eu, mas também o caríssimo que cá está, assim como aqueles que nos veem do outro lado, viveram muitas coisas e vivem muitas coisas. Assunto na igreja é o dia a dia da igreja cristã. Eu, quando compus essa canção, eu pensei naquilo que já vivi, naquilo que vi e naquilo que ouço. Amém. Porque quando nós ouvimos, aquele irmão de outra denominação vem e te conta alguma experiência que ele viveu. Aquilo que você viveu apenas vais lembrar, né? Aquilo que eu vivi eu lembro. Um dia vivi isso dentro da igreja. Aquilo que ouvi também acabo lembrando. E tudo isso motivaram-me a criar essa música, a compor esta canção, mas com um objetivo. Não para denigrir a igreja, não para manchar a igreja, mas sim para trazer certos assuntos que estavam mesmo no baú, que precisamos de parar, sentar, colocar as mesmas questões na mesa e dar soluções. Porque eu apresento ali problemas. São problemas. Amém, de fato. E, se me permitirem, posso começar a falar desde o pianista até no pastor. Sim. Eu, quando trago a questão do baterista, pianista, todos aqueles que tocam na banda não dão oferta. É um hábito, não sei se é um costume, é um hábito, enfim, que muitas igrejas, os irmãos que tocam, né? Está a dar oferta, ele não está na igreja. Não está na igreja. E é o momento que eles pensam que estão mais no espírito. Sim, estão mais no espírito ali. Os irmãos estão ali a dar oferta. Ele não quer saber, o culto acabou. Nem só vai procurar a mamã do balaio para dizer que, olha, está aqui a minha oferta. Enfim, não. Ele mesmo esquece que veio também contribuir. Por que eu coloco essa questão ali? Aquela bateria que o homem está a tocar, aquele piano, a guitarra, a igreja teve de sentar, reunir condições para comprar. São meios que têm tempo de vida útil, não são permanentes. E quando um dia o piano apresentar algumas falhas, a igreja vai sentar novamente, vai pegar em meios para comprar outros instrumentos. Se eu que toco a bateria, o piano, não contribuir, quem vai contribuir? E uma coisa, a oferta na igreja não é um favor, nunca vai ser um favor que o crente faz. É uma participação do crente para potenciar a igreja na vida financeira. A igreja é uma instituição social. E sendo assim, há finais do ano, há épocas, enfim, que membros da igreja, vão visitar centros onde há crianças, enfim, eles vão e não vão com as mãos abanadas, levam sempre uma coisa, um saco de arroz, enfim. Onde é que saíram essas coisas? Das contribuições. Então, o crente, quando está a dar oferta, não olha que não estou a fazer um favor, eu é quem sei se vou dar oferta ou não. Imagina a igreja ficar um mês sem darem o dízimo. Os pastores vão subir no monte para orar, porque é um problema. Não, esse aqui é que é o assunto. É um assunto. Uma igreja, né, que os membros, durante um mês, cada um cruzar os braços e dizer, olha, não, hoje ninguém vai dar oferta porque não é obrigatório, eu é quem sei. Ninguém está dando dízimo, enfim, normal. Os pastores vão se unir, até aqueles que não se falam vão começar a se falar, porque o problema será comum. Vão todos subir a um monte, porque, olha, pai, tem que ver alguma coisa. Também não vamos conseguir fazer nada.
Imagina aquele tempo da Covid, Amém. em que os pastores ficavam sozinhos nas igrejas a orar. Aqueles que tinham a possibilidade de uma antena nas TVs, enfim, outros até nas redes sociais, deixavam mesmo o IBAN, epa, você está em casa, mas dá tua oferta. Da causa. Tem que ajudar a causa. Não é um favor isso, não. É uma participação. A igreja é uma instituição. Amém. E quando eu olho pela pessoa do diácono, secretário, que tem esposas, mas depois querem conquistar no coral, o trecho da música é essa, eu faço um apelo à fidelidade nos lares. Amém. A igreja precisa falar disso. E não podemos, né, fechar os olhos quanto a questões como essas. Infidelidade dentro da igreja. Alguém que você sabe que ele tem uma certa posição, depois no coral vem uma moça bonitinha, tá querendo ir lá, mas aquela moça sabe que esse é o papá fulano, que esse é o jovem fulano, e se calhar conhece a mulher dele, talvez rezam mesmo junto ali no mesmo lugar. São práticas que nós como crentes, né, os que estão mais atentos e que têm mesmo aquela conexão com Deus, devemos falar mesmo, dar um basta a isso, porque isso destrói a igreja. A finalidade desse trecho é mesmo apelar à fidelidade nos lares. É isso. Eu cito ali diáconos, só são nomes apenas. Amém. Quer dizer que qualquer crente dentro da igreja. Amém. E também tem aí um cargo, né? Uma função que eu exerço também, me encontrei na música. Secretário? Não, eu disse que eu primeiro vou reclamar, depois... Eu disse que o irmão Paulinho tocou-me duramente. Quando disse que tem os maestros, os dirigentes. Eu disse, ele me encontrou. Ele me atirou. É maestro também? Sou maestro. Deus seja louvado. Amém. Olha, Amém. A questão dos maestros é um problema, é um problemão. Amém. Porque isso são coisas que muitas vezes acontecem no meio da igreja e que nós precisamos mesmo dar um basta. Eu já ouvi casos até terríveis, né? Terríveis, de maestros fizeram isso, fizeram aquilo. Eu também já fui maestro. Amém. Já fui maestro. E na época em que dirigi o coral, o meu coral estava cheio, mas bem lotado, bem cheio mesmo. Tinha muitas moças, tinha muitos moços, enfim. Mas era visto sempre como um maestro muito mau, assim, muito rigoroso. Eu sempre viram-me assim. Mas o que eu trago nessa música tem uma finalidade, que é de chamar uma atenção aos maestros e não só, mas também às nossas manas do coral, porque eu deixei tudo em aberto. Eu disse, o maestro no coral, as irmãs, cada um tem assunto dele. Sim. O maestro tem assunto dele, a irmã do coral também tem assunto dele. Todos estamos porque muitos erros às vezes em que certos maestros cometeram foi mesmo por causa da persistência de muitas irmãs. Pelo facto de ver que o mestre está ali a dirigir aquele encanto, não é? É maestro, pronto, aqui o mundo está ali, esse aqui é meu, sem medir consequências. E principalmente nós jovens, né? Quando somos técnicos de um grupo coral onde há muitas meninas, temos que ser muito fortes, temos de ser muito forte mesmo, no que diz respeito ao assédio, mas muito forte. Satanás também entra nas mentes das nossas irmãs, tentando fazer algumas confusões, enfim, mas o maestro deve ser concentrado. Amém. O maestro não pode pensar que as irmãs estão ali à sua disposição. As irmãs, muitas delas têm esposos, e esses esposos nem sempre são membros daquela igreja. Outros até são. Há irmãos que não congregam com as suas esposas
Se calhar outros até congregam, mas não são do mesmo grupo. E quando trata-se de vigílias, às vezes, saídas entre os jovens, barra mesmo. Não, minha mulher, você não vai, você não vai, você não vai. São questões que ele está querendo dizer. Outros é mesmo por ciúmes. Outros é porque sabe que alguma coisa pode acontecer. O maestro é um servo de Deus. O maestro é um pregador. O maestro é um pastor. Alguém que foi chamado. Então, deve haver mesmo concentração. Não pode pensar que as irmãs estão ali à sua disposição. Não faça isso. Amém. Quanto a isso, até não tenho muita coisa para dizer, porque cada um vai tirando as suas conclusões. Certo. Vai tirando as suas conclusões. E isso não parte só do assédio, mas também na maneira de como falar com o próprio corista e com a própria corista. Amém. Existem técnicos que não têm a mesma maneira de falar. Você vê que está a falar com um corista como se estivesse a falar com uma criança, mas não. Trata-se de uma corista que tem marido, e se é homem tem esposa, tem filhos, se calhar os filhos dele congregam mesmo ali, né? É bem complicado, tem que haver forma de como falar com as irmãs, com os irmãos, como se posicionar no grupo coral. Amém. E é mais ou menos isso. Amém. E depois, a outra questão, as irmãs bonitas. Eu trago também essa temática. Aquela irmã, a mais bonita, a que não aceitava ninguém, está a envelhecer, não está a casar. Por quê? Na igreja, sempre aquelas irmãs do coral, ou mesmo da congregação em geral, é bonita, mas muito achada. Há outros irmãos até que tem mesmo tudo a ver, mas para ela não tem nada a ver. Tenta hoje, não quer. Vai lá, quer, não quer, nunca quer ninguém. E outras até dizem mesmo que não, aqui na igreja não estou a ver ninguém. Você como homem, como é que sente? Não está a ver ninguém, porque você... Não está a te ver. Não está a te ver, você não existe. Ninguém. Amém. Então, essa ideia não dá. Isso é anti-casamento, isso é anti-matrimônio. Esse nome já é espírito. Não, assim não. Isso é dar mais ênfase ao espírito do solteirismo na igreja. Amém. E isso não pode existir. A igreja deve apelar ao casamento. A irmã tem de saber que há uma fase de preparação. Está na faculdade, vai se formar. Depois daquilo, você não vai ficar 3 anos, 4 anos, 5 anos. Estou a trabalhar. Tens que manter, tens que constituir a tua família. Cada um é livre, uns vão manter, outros não, cada um é livre. Isso não é querer insistir, porque é uma opção, é algo pessoal. Mas é mesmo só para desconstruir aquela ideia das irmãs que dizem que não estamos a ver ninguém. É mentira, estão sim a ver. Amém. Elas é que não querem. Amém. Líder, falta um. O pastor. O pastor. Olha, isso deu polêmica lá na Bahia. Quando ouviram a música falta um, todo mundo ficou assim atento. Esse vai falar que é o pastor. E depois o povo vibrou tanto. Todo mundo. Todo mundo queria saber o que tem para dizer acerca do pastor. A vítima é sempre o pastor. Pode vir vários assuntos do diácono, não sei o que, mas se for o pastor... É problema. Pode vir vários assuntos, mas se for o padre, é problema. Eu entendi a visão. Então, o pastor, eu ali aponto uma situação, um problema que a igreja cristã vive, o nepotismo dentro da igreja. Muitos trabalham com os membros da sua família por questão de, não digo mérito, né, mas porque deram mesmo aquilo. Não, estou ainda a falar daqueles que os filhos, os irmãos abraçaram a causa desde pequeno, enfim, foram sempre aqueles, porque existem igrejas que
está a se passar alguma coisa, o membro não quer saber de nada, mas o pastor com a sua família, Amém. eles é que vão dar as caras, principalmente quando tem problema. O pastor e os seus filhos, enfim, é que vão. Esses sim, porque abraçaram a causa. Abraçaram. E eu não condeno pastor que trabalha com o filho, com o irmão, enfim. Mas chego a condenar aqueles que olham para esta prática como uma questão de herança, guardar, preservar, uma questão familiar. Quer dizer que mesmo o filho não ter condições para o ofício ou para o cargo, lhe meter ali só para ocupar aquela posição, porque é meu filho, porque é meu irmão, porque é meu primo. É o que muitas vezes ocorre dentro da igreja. Na igreja ocorre isso. Muitos pastores, muitos líderes, na sua direção, para haver um membro, para existir um membro que não seja da família, é contar. Você vai contar mesmo. Se calhar não tem. Quer dizer, é uma dinastia ali, não é? Ou se pode chamar um clã ali, ou um grupo familiar. Um império monarca, né? Pai para o filho. A filho monarquia ali, nepotismo ali. A igreja nunca será uma herança familiar. Nunca será. Os cargos não serão feitos as transições por herança familiar. É pela graça de Deus, é pela eleição de Deus. É Deus quem coloca o pastor, o vice-pastor, tesoureiro, entre outros. Enfim, porque quando a gente começa a olhar a direção da igreja como algo familiar, como uma questão de família, às vezes certos problemas da família se arrastam até na igreja. O pastor é o pai, o filho é o diácono, tesoureiros, enfim, está tudo entre eles. Uma briga na família, o membro vai saber, porque vai ver que naquele dia o pastor não vai dar confiança ao diácono, porque é o filho dele. Discutiram lá em casa. É problema. Não dá. Então, a ideia mesmo é essa, é chamar a atenção, a quebra, o desfazer dessa tendência do nepotismo dentro da igreja. Tem de desaparecer. Tem de desaparecer. Não sei se é pelo dinheiro ou como a igreja, olhar a igreja como uma empresa que o meu filho é que tem de estar ali para poder dirigir. Há uns que se batem, lutam só por causa de cargos na igreja. Isso não é obra de Deus. Deus não nos chama para isso. E nós vemos, nós temos visto, né, nas TVs, enfim, nas notícias, conflitos na igreja, porque o pastor disse, pastor não sei o que, o filho do pastor, é complicado, não pode. Eu há dias ouvi, né, um amigo a falar, um pastor, ele era vice-pastor da igreja, em que ele agora é o pastor titular. Subiu por quê? Porque o pastor que lá estava, né, como titular, conheci, e não vou citar aqui os nomes. O pastor que lá estava teve problemas com a esposa, trabalhavam juntos, enfim, e muitas vezes discutiam mesmo na igreja. Tá a discutir, enfim, não sei o que. Não. É isso que a igreja precisa libertar, afastar-se dessas práticas. Porque o cristianismo não é aquilo que muitas vezes nós olhamos nas redes sociais, cada um a dar o show dele, cada um agora aparece, dá o show dele, cada um faz, cada um diz. Cristianismo não é isso. Cristianismo é uma chamada. Amém. E não é uma chamada da terra, é dos céus. Amém. Por isso é que quando nós oramos, fechamos os olhos. Fechamos os olhos por causa de quê? Porque quando você olha nos céus, você tem de se anular. Você fecha os olhos, você não pode ver nada, porque você ali não é a figura principal. Você está a olhar para os céus, mas de uma forma muito humilde. Amém. Você baixa a tua cabeça e fecha os olhos. Assim você está a olhar para os céus. Então a igreja tem de ser vista nesse sentido. Amém.
Amém. O nosso programa tem apenas duração de 30 minutos. Ok. Já estamos mesmo no tempo. É de agradecer. Desejar abraço, quem vai mandar saudações. Aproveita a nossa câmera, esteja à vontade de falar um pouquinho. Saudações primeiro aos meus pais, Arnaldo Neves Caçumba, Domingas Caçumba, aos meus segundos papais também, João Suende, Aldina Suende, aos meus irmãos, Álvaro, Alvarina, Sanin, Avissapa, todo mundo que conhece o meu trabalho e que está comigo nesta luta, nestes assuntos. Que Deus rica e poderosamente abençoe as vossas vidas, todos assuntosos e assuntosas. Deus seja louvado. Amém. Nós ficamos por aqui, mas não se esqueça, assunto deve ser tratado com o homem de Deus, irmão Paulino Neves. Siga, Amém. Partilha, ele é o dono dos assuntos. Queremos terminar, ele vai terminar com o cheirinho do assunto. Esteja à vontade, homem de Deus, até já. Falta um. Quem é? O pastor. O pastor? Sim. O diácono? Sim. É irmão dele. O secretário? É irmão dele. O tesoureiro? É filho dele. Os da direção? São família dele. Tem assunto na igreja. Tchau.